É isso, meus amigos. Estamos vivendo dias que muitas vezes nós não sabemos qual o projeto, o que os nossos deputados e senadores vão aprovar. É muito preocupante. Ontem, de repente, lançaram a lei da mordaça, que é a lei para prejudicar o juiz, a qual poderia prejudicar o Lava Jato e proteger muitos criminosos lá, políticos, poderosos. Vemos que que venceu esses poderosos, lutou contra, sofreu muitas ameaças, foi nosso juiz Sérgio Moro. Eu considero um homem de coragem, um homem sério, um homem que lutou, ele juntamente com os procuradores da Lava Jato e todos os delegados, os policial federal foram guerreiros para lutar contra essa gente poderosa, porque lutar contra os bandidos do PCC, pode ser os maiores bandidos do PCC, é muito mais fácil do que lutar contra esses poderosos políticos corruptos que estão no poder, fazem lei para se proteger e tem a mídia para se defender, se passar de bonzinho. E o juiz Sérgio Moro, eu considero ele um grande homem, um grande batalhador. E o Greenwald, aquele jornalista, ele é eu no meu ver, ele está mais envolvido nesse projeto de poder. Ele deve ter ganhado muito dinheiro para fazer esse trabalho contra os procuradores e o juiz da Lava Jato, somente contra a Lava Jato. Eles hackearam. E o meu pensamento, o Green ele está mais envolvido nos hackeamentos do que podemos imaginar. Porque ele sabe onde está a matéria, com certeza ele está mais envolvido. Esse é o meu pensamento. Que ele pode ser mais bandido do que ganhar muito dinheiro defendendo bandido, defendendo esse tipo de gente. Porque sabemos que ele também hackearam a CIA, até a CIA foi hackeado. Para quê? Para defender os terroristas, trabalhando a favor dos terroristas. A minha opinião, que ele não tem caráter, não tem nenhum caráter. Essa é a minha opinião, né? E você tem a sua opinião. E a lei anticrime, que nós vimos que estava lá para ser votado, eles tinham guardado e não levaram para votar. E projeto de armas, o decreto de arma do governo, o Senado calou o povo brasileiro, porque era o povo brasileiro que ansiava poder ter uma arma dentro de casa para sua defesa. Não que todo mundo vai comprar, mas quem quer ter o direito de se defender, pode se defender. E assim, quando o cidadão de bem está armado, o criminoso não vai chegar, dificilmente chega para assaltar, para fazer alguma coisa, algum crime. E o projeto de arma é um jeito legítimo de nós se defender e nós poder ter a defesa própria, porque o governo não tem como nós defender, o governo não tem como a nossa casa nós temos lá, ele não pode nos defender. E nós brasileiros nós temos poder só na rua, porque nós elegemos
e a maioria dos deputados estão envolvidos com corrupção e procuram trabalhar para o seu próprio interesse. Eles estão lá, nós vivemos aqui, eles estão lá trabalhando ao seu favor, seu próprio favor. E você tem essa opinião? Nós vamos ver a opinião de mais alguns sobre a história que estamos vivendo nos dias atuais. E você se inscreva aí e tudo de bom para você. Bom, pessoal, vamos lá. Há alguns dias, um perfil anônimo chamado Pavão Misterioso criou uma conta no Twitter onde fez as seguintes acusações contra o Glenn Greenwald, que é dono do Intercept Brasil, que vazou as supostas mensagens do Moro. Primeiro, o jornalista teria comprado para seu marido o mandato de deputado federal do Jean Willis por $700 mil, mais uma mesada de 10 mil para ele se manter lá na Alemanha. E depois teria pago mais 308 mil em bitcoins para um hacker russo chamado Bonachev para invadir os celulares das autoridades da Lava Jato. É bom ressaltar também que na mesma época em que esse hacker teria movimentado essa grana toda lá na Rússia, Dilma, Glaze e o PT estavam conversando lá com o Partido Comunista. Muito bem, dias depois, a Isto É publicou uma matéria sustentando várias acusações feitas pelo Pavão, como um possível envolvimento do hacker Bonachev e um pagamento que ele teria recebido, o de $308 mil. Segundo a revista, a Polícia Federal está cada vez mais perto de solucionar o caso e até os donos do Telegram estão envolvidos na parada. Porra! Tudo isso? Afinal, eles seriam amigos do Edward Snowden, que é parceiro do Glenn Greenwald. A Isto É revelou também que o objetivo desse pessoal seria soltar o Lula da cadeia, fragilizando não apenas a Operação Lava Jato, como o governo de Bolsonaro. E o que presenciamos nessa última terça-feira? Não tô lembrado, não. O ministro Gilmar Mendes tentando soltar o Lula, julgando a parcialidade do Moro, se baseando no vazamento dessas mensagens feitas pelo The Intercept. Outro ponto que vale ressaltar também nesse episódio com o Supremo Tribunal Federal é que quando a sessão estava começando, ao mesmo tempo chegaram vários ônibus com manifestantes pró-Lula. Obviamente, para fazer pressão nos outros ministros, mas como isso é possível? A menos que eles fossem como o Flash ou como o Mercúrio da Marvel, não daria tempo deles se organizarem, arranjarem dinheiro para pagar o ônibus, entrarem nele e irem até Brasília. Até porque no dia anterior, segunda-feira, o Supremo anunciou que estaria adiando o julgamento desses habeas corpus. E aí, na terça, eles decidiram de última hora colocar em pauta novamente. Como que deu tempo de fazer isso tudo? Você não sabe, nem eu. Na minha conjectura, o que está acontecendo é o seguinte: o pessoal está com baita medo do Glenn Greenwald ser preso, provisoriamente ou não, e por isso tentaram soltar o Lula às pressas, se baseando em algo que nem foi comprovado ainda. Afinal, o The Intercept Brasil ainda nem provou que realmente teve acesso àquele material ou que não alterou nada. Para que o STF possa julgar a parcialidade do Moro, primeiro que as provas não podem ter sido obtidas de forma ilícita e segundo, elas precisam ser comprovadamente verdadeiras. E galera, na moral, olha que absurdo, os caras estão tentando desconsiderar totalmente o julgamento de vários juízes e as provas que condenaram o Lula em nome de uma ação criminosa que trouxe supostas mensagens do Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. Na minha percepção, e pelo que eu já vi no curso mínimo que você precisa saber sobre direito para não ser feito de idiota, uma pessoa que permite um negócio desse não tem a menor competência para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Motivo para impeachment tem de monte. Só falta agora o Senado Federal fazer o seu trabalho e tomar vergonha na cara. Afinal, o senhor Gilmar Mendes não apenas deixou de se preocupar com questões técnicas básicas do direito, como sugeriu até que o Lula fosse solto provisoriamente até que o julgamento seja concluído. E para você que acha um baita exagero dizer que estão tentando acelerar o processo de soltura do Lula porque o Glenn Greenwald estaria com um pé na cela e o outro fora, dá só uma olhada no que a deputada Kátia Sastre, do PL, disse na cara do jornalista durante uma sessão na Câmara dos Deputados. Quer investigar, julgar, né, uma postura perfeita de um ministro, de um juiz,
que é ímpar. É uma afronta isso para o povo brasileiro, porque quem deveria ser julgado e condenado e sair daqui preso é o jornalista, que, conjunto com o hacker, cometeu crime. Isso é ofensa, senhor Isso presidente. sim é Isso não é crime. debate, isso é ofensa. Isso sim é crime. Isso é ofensa. Não, não é ameaça. Por favor. Isso é um discurso. Por favor, É por favor, ofensa. deputada Gleisi, vamos esperar ela terminar. Então vamos falar de publicações, que no último dia 16 foi publicado também que, ilegalmente, né, o senhor jornalista teria pago $700 mil e uma mesada. Isso, ou seja, também tem que ser condenado, também tem que ser julgado, então teria que sair daqui preso também. Né? Porque se o juiz, com uma fala do que ele falou, ninguém consegue enxergar o crime, portanto ele não responde a nada. Uma página completamente ideológica, que sempre defendeu um caminho, falar uma coisa de um juiz que combate o crime e vir aqui falar que ele cometeu esse crime, que é contra o Lava Jato, é um absurdo. Quem tem que sair preso aqui é quem realmente cometeu um crime. E invasão de conversas públicas, ou de ministro, ou de autoridade, isso sim é crime. E o ministro não precisa pedir apoio de ninguém, porque ele tem o apoio do povo brasileiro. E o senhor deveria respeitar e não vir aqui afrontar essa casa do povo, porque essa casa é do povo. Vocês repararam que quando a deputada Kátia diz que o Glenn deveria sair daquela audiência preso, a pessoa que fez a primeira intervenção foi a Gleisi Hoffmann? Quem deveria ser julgado e condenado e sair daqui preso é o jornalista, que, conjunto com o hacker, cometeu crime. Isso é ofensa, senhor Isso presidente. sim é Isso crime. não é debate, isso é ofensa. Isso sim é crime. Isso é ofensa. Não, não é ameaça. Por favor. Isso é um discurso. Por É favor, ofensa. deputada Gleisi, vamos esperar ela terminar. Estranho, né? Porque essa Gleisi Hoffmann, que prontamente defendeu o Glenn Greenwald, é a mesma que estava conversando com o Partido Comunista lá na Rússia, na mesma época em que o suposto hacker contratado pelo The Intercept movimentou o dinheiro lá. Agora todas as peças se encaixaram. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar todos da comissão. Eu queria tecer um comentário muito simples. Com certeza já ouviu falar sobre Joseph Goebbels. Esse marqueteiro nazista, ele tinha a mania de pulverizar, de fazer ressoar uma mentira o tempo todo para que a grande mídia pulverizasse isso também até que se tornasse uma verdade. E eu não tenho nada contra o jornalista, de maneira alguma, simplesmente prestando o trabalho dele, como ele acredita. No entanto, eu queria perguntar se o senhor recebeu algum tipo de papel ou e-mail eletrônico que comprove de fato a materialidade desse fato que o senhor está carregando e está trazendo à sociedade brasileira, porque isso é muito sério. Quando o senhor coloca as mãos ou coloca uma opinião e torna isso público de um assunto como a Lava Jato, que vem tentando desmantelar a maior quadrilha, se não da história do Brasil, da humanidade, talvez em corrupção, se o senhor pode comprovar essa materialidade. Porque se o senhor pode comprovar, nós podemos supor que foi a equipe do senhor ou o senhor que invadiu. Se pode comprovar a materialidade, e vejam bem, atentem ao que eu estou dizendo, que nós podemos supor, já que o senhor pode afirmar a autenticidade do material. Se não pode afirmar, o senhor recebeu, então, de terceiros, como afirma. E se recebeu de terceiros, por que levantar um site e levar aos jornais, ou não ao órgão independente, para que seja feito um inquérito e se abra uma investigação decente sobre o caso, ao invés de gerar essas narrativas falaciosas no Brasil inteiro, para tentar descredibilizar um ministro que vem atuando de forma veemente, com competência, contra o crime organizado e contra a corrupção na política brasileira? As perguntas são muito simples. Se o senhor comprova essa materialidade e pode afirmar que são reais, resta-nos claro que podemos supor que o senhor e uma equipe invadiu. Se o senhor não... Não, isso não tem graça. Isso não tem graça nenhuma. Não tem nenhum palhaço aqui. Isso não tem graça nenhuma. Deputado, conclua, por favor. Se o senhor pode... Não, ainda estou dentro do tempo. Sim, estou dentro conclua. do tempo ainda. Eu estou pedindo para o senhor concluir. A seriedade do assunto é muito grave. Se o senhor se mete em um assunto de política interna a levantar esse tipo de bandeira, sem comprovar isso é um crime, pô. É um crime contra uma nação inteira, que acredita em uma operação que pode, de fato, desmantelar. Tínhamos aqui pessoas parlamentares aqui que estavam defendendo terminar com a Lava Jato. É claro, estão sendo investigadas, pô. É claro que quer terminar com a Lava Jato. É muito fácil, né?
Não? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Assim que fala? Então, eu queria perguntar ao senhor se o senhor pode comprovar de fato essa materialidade. Não vou nem comer meu tempo todo. Se o senhor puder comprovar, a gente vai poder supor... a Comissão de Segurança, eu peço ao senhor também, que o senhor falou na rede social que iria. Eu estou até com um vídeo aqui no Twitter aberto. Se o senhor vai confirmar a nossa ida lá, foi aprovado, o senhor pode ir até lá. Ou seria só aqui? Está aqui, ó. É até bom mostrar, está aqui, ó. Se pegar aqui a câmera aqui, eu vou mostrar que está aberto aqui, ó. Aqui nesse vídeo ele confirma que vai lá. Então, se o senhor puder ir lá também, seria de bom grado a gente poder conversar lá. Senhor Glyn, primeiro eu quero que o senhor saiba que a maioria das opiniões que estão sendo citadas aqui não é a maioria da população brasileira. O senhor falou várias vezes aqui que está indignado como é que um ministro, hoje ministro, mas da época era apenas um juiz de primeira instância. Como é que um juiz de primeira instância conseguiu influenciar todo um processo? Senhor Glyn, eu acho que o senhor desconhece o processo legal brasileiro. Porque, por exemplo, o ex-presidente Lula, ele foi condenado na primeira instância, foi condenado na segunda instância, foi confirmado a prisão dele no STF por ministros, inclusive colocados por ele. Então você concitar que um juiz de primeira instância, que na época não era político, não era ministro, não era nada, era um juiz de primeira instância, conseguir influenciar todo um processo é muita fantasia. Sabe o que está aparecendo? O senhor, como jornalista, quer muita mídia, quer criar um grande circo aqui para ganhar fama no seu jornal. Só para o senhor ter ideia que, às vezes, o veneno, quando você quer entregar para uma pessoa, você mesmo pode ser envenenado. Por quê? Porque existiu, logo depois das suas acusações, deixando claro que ilegais, porque hackear, entrar no celular de outra pessoa é crime, isso tem que ficar claro. Nós não podemos utilizar um crime para poder justificar uma outra ação penal. O senhor foi acusado por outro site, de outros hackers, chamado Pavão Misterioso, o senhor tem ciência disso? Onde acusa, que eu não acredito que seja verdade. Silêncio, pois por favor. É isso que eu estou falando. Silêncio. Eu não acredito que seja verdade. É aí que está a questão. Que acusa o senhor de comprar o mandato de um parlamentar, de estar pagando uma pensão para um ex-parlamentar. Acusa o senhor disso. E eu não acredito que seja verdade. Como também não acredito dessas acusações, porque qualquer pessoa pode entrar no aplicativo e criar várias mensagens, e como o senhor não teve a coragem realmente de colocar em pratos limpos tudo que foi realmente revelado, como diz Vossa Senhoria, o senhor não teve a coragem de colocar os fatos. Então, meias-verdades, senhor Glyn, são mentiras. Meias-verdades são mentiras. Então, assim como... Porque amanhã, senhores, vão estar aqui, qualquer pessoa vai chegar, eu entrei no celular do deputado fulano de tal e estou acusando e vou colocar na mídia. Eu vou expor para o Brasil todo, qualquer parlamentar aqui. Isso não é saudável, isso não é democrático. Primeiro tem que ser investigado, periciado, comprovado, aí sim, daria toda a credibilidade para Vossa Senhoria, que não foi o caso. O senhor vem com meias-verdades, vem com acusações, utilizando ações criminosas de hacker para poder soltar criminosos que roubaram a nação, que assaltaram esse país, que levaram esse país para o buraco, que hoje temos muitos desempregados, temos pessoas passando necessidade, porque pegaram o nosso dinheiro, o nosso recurso, levaram para Cuba, levaram para Venezuela. O ex-presidente do Peru se suicidou só pela corrupção, pela vergonha que ele estava passando no país. Então, meias-verdades, senhor Glyn, é mentira. Assim como o senhor está sendo acusado por um hacker que também eu não acredito,
O senhor não pode vir aqui nessa casa com meias verdades, falando que depois vai falar o restante, com informações não periciadas. Nós não podemos admitir isso. Essa casa tem a responsabilidade de conduzir essa nação, e nós temos que conduzir com verdades. O ex-presidente Lula foi condenado na primeira, segunda e todas as instâncias, e isso tem que ser respeitado. Passou por um processo legal e um juiz de primeira instância não tem essa autonomia de influenciar toda essa nação.